No universo de Incrível Mundo de Gumball, Elmore é uma cidade tão estranha quanto fascinante, mas por detrás de todos os absurdos que vemos, existe um personagem enigmático que parece estar no centro de tudo, o dono da loja Altamente. Quem é essa pessoa? Como ele consegue tantos itens perigosos e bizarros? E mais importante, qual é o verdadeiro objetivo dele em Elmore? Bem, vamos começar pelo óbvio. O dono da loja Altamente não é uma pessoa comum. Em várias ocasiões, ele demonstra parecer ser uma espécie de sombra, tal como vimos no episódio As Origens, quando ele puxa o Richard para dentro da carrinha dele, e no episódio O Desastre, onde ele espera pelo Rob para pagar pelo controle remoto, com uma mão que parece ser feita de sombra. E também no episódio O Envio, onde ele aparece novamente quando ele é interrogado pelo xerife Donald, onde dá para ver novamente que ele possui uma mão que parece ser feita de sombra, muito parecida com a daquele assaltante que levou a carteira do Gumball em o episódio de Comic. Mas ainda durante o episódio Envio, o dono da loja Altamente deixa cair um caderno muito peculiar. Esse caderno possuía a logo da Cartoon Network, e é aqui onde as coisas começam a ficar realmente intrigantes. Esse caderno, que depois é encontrado por Sarah, descobrimos depois que tem na realidade o poder de manipular a realidade. E me faz pensar, será que o dono da loja Altamente estava manipulando toda a realidade de Elmore desde o início? Pensa comigo, Elmore é uma cidade extremamente bizarra, onde tudo parece ter vida e cada personagem parece sair de um universo ou história diferente. E se o motivo disso fosse o dono da loja alterando tudo por meio desse caderno, isso explicaria tanta coisa, desde o comportamento estranho dos personagens até os episódios mais surreais. Bem, além do caderno, temos também o famoso controle remoto universal. Esse dispositivo que pode manipular o universo como um controle de TV. Foi entregue ao Rob sem que o dono da loja sequer entendesse as intenções dele. E uma coisa muito curiosa é que quando o dono da loja Altamente descobre as verdadeiras intenções do Rob com o comando, ele tenta impedir o Rob, que já nos prova que o dono da loja Altamente não é um personagem mal intencionado. Ele apenas é um comerciante muito irresponsável, porque ele não liga para que ele vende a sua mercadoria. Porque se o Rob não tivesse demonstrado para ele que ele tem intenções malignas para com aquele comando, ele não tentaria impedir o Rob. O Rob sairia daí com o comando sem qualquer problema. Além disso, ao facto de que esse controle possui uma função muito específica. Ele pode injetar pessoas ou qualquer coisa para o vazio. Agora pensa comigo, será que o dono da loja Altamente usa esse mesmo controle para entrar no vazio e encontrar esses objetos estranhos e perigosos que ele vende? Bem, se isso for verdade, isso já explicaria muita coisa sobre o universo de Gumball e sobre certas coisas que ele já vendeu, como aquela geladeira ou aquela tartaruga maléfica. E dentre todos os outros itens que vieram ou foram vendidos pelo dono da loja Altamente, o Darwin dentre todos é o único que nunca foi uma catástrofe, ou que nunca trouxe uma catástrofe, o que já não faz sentido se formos considerar a natureza desastrosa dos itens da loja Altamente. O Game Child trouxe problemas, a tartaruga trouxe problemas, a geladeira trouxe problemas, o controle remoto trouxe problemas, o caderno trouxe problemas. Então por que será que até hoje o Darwin não se revelou numa catástrofe? Bem, eu não tenho a resposta para isso. Isso é só uma curiosidade que eu quis trazer para o vídeo. Bem, agora continuando para o tema principal, você já parou para pensar que talvez todos os itens vendidos na loja Altamente são diretamente responsáveis pelo desequilíbrio na realidade de Elmore? Talvez cada vez que um item da loja é usado, ele causa pequenas rachaduras na estrutura da realidade que se acumulam ao longo do tempo, pois tal como vimos no início, ele possui um caderno capaz de modificar a realidade e um comando que avança, recua, pausa e abre um portal para o vazio. Isso para mim já são itens que mexerão com a estrutura de uma realidade, e isso explicará porque que Elmore é uma cidade tão caótica e cheia de bizarrices, sendo um lugar que está lentamente se desfazendo e sendo consumido pelo vazio por causa do uso constante desses objetos da loja Altamente. Pois tal como vemos, o mundo em que eles vivem parece ser um mundo igual ao nosso, com casas e florestas de verdade, sendo que os habitantes são os únicos que parecem não pertencer ali. Parece que cada um veio de uma história diferente. Talvez a utilização dos objetos que modificam a realidade afetou tanto o mundo deles que eles acabaram meio que ficando corrompidos, tipo quando um CD tem arranhões ou uma corrupção de dados. Nesse momento o conteúdo no CD é transmitido com glitch ou falhas. E talvez seja desse mesmo modo que o universo do Gumball funciona, só que a diferença é que quando há um glitch ou falha, o Void interpreta que é um erro e que não devia estar aí. Isso nos foi mostrado no episódio Void, quando o Gumball e os amigos conseguiram fugir do Void. O próprio Void apaga a memória deles para que eles não se lembrem de nada, mostrando que o próprio Void tem consciência, que tudo que ele considera um erro, ele prende dentro dele. Então, devido a tantas mudanças na estrutura da realidade por meio dos itens da loja Altamente, que acabaram por distorcer uma realidade que era normal como a nossa, provavelmente o Void acabou por interpretar que todos no universo do Gumball são um erro, porque rolaram tantas alterações na realidade que já nada parece pertencer ali, por isso que ele está consumindo tudo. Isso explicaria o porquê que no episódio A Inquisição, Rob tentou tornar a Elmore a mais normal possível, porque ele entendeu que se a bizarrice terminasse e todo mundo parecesse pertencer aí, talvez o Void não os consumiria.